brigas nos Trapalhões, ganância e até mesmo um suposto pacto. Afinal, Didi recebia mais que os outros Trapalhões e realmente ficava com as melhores piadas? Até o final do vídeo, você verá toda a verdade por trás de Renato Aragão, que finalmente admitiu o que todos suspeitávamos. Que os Trapalhões foi um verdadeiro marco da TV brasileira, todos sabem. Não apenas na parte humorística, mas por ter se tornado um clássico. E açougue é com S ou com 2 S? Eu botava logo 3 S aí pra ninguém pensar que o dono do açougue é pão duro. Você é bem bruto. Sabe escrever açougue, não? Açougue. A-S-O-U. Açougue. Porém, o que a maioria das pessoas não faz ideia é o que realmente acontecia nos bastidores. Quem vê o personagem Didi e o próprio Renato Aragão, sempre sorrindo, sua postura em relação às ações sociais, como o Criança Esperança e a Unicef, deve imaginá-lo como um homem alegre e sempre de bom humor. Não que ele não seja, mas há outro lado muito mais sério de Renato, ligado a diversos relatos sobre sua meticulosidade, seu jeito recluso e até mesmo controlador. O que evidencia tais e supostos comportamentos são as notícias da época, mais especificamente matérias publicadas em 1983, que relatavam a crise por trás das câmeras. Isso durante o auge do programa e dos atores. Tudo, aparentemente, se devia à divisão dos lucros, pois Dedé, Mussum e Zacarias reclamavam e achavam injusto receber menos. Além disso, o nome de Renato recebia mais destaque em qualquer projeto. Assim, o grupo chegou a se separar durante alguns meses, mas, posteriormente, se ajustaram. No entanto, os relatos das tais crises eram mais antigos, isto é, vinham de muito antes do momento da separação. Outro forte indicativo de que Renato tinha um jeito difícil de lidar são os relatos de pessoas que trabalharam com ele. Mais recentemente, o ator e humorista concedeu uma entrevista ao portal F5, se defendendo, ao dizer que muito do que falaram ao seu respeito não passa de uma série de difamações orquestradas e que, na verdade, ele sempre foi apaixonado por seu trabalho, algo que garantiu o sucesso de tudo o que fez em sua carreira. Ele também disse que sempre se sentiu responsável pelos funcionários de sua produtora, pois, além de ator e colega, ele também era líder dos projetos. Assim, nem tudo se resumia às piadas do personagem, pois havia também um indivíduo singular no profissional que Renato Aragão era e ainda é. Mas como Renato Aragão, que começou sua carreira vindo do interior do Ceará, formado em Direito, se tornou o centro de tanta controvérsia? Apesar de toda a fama, dinheiro e prestígio acumulado ao longo das décadas, nem tudo foi fácil na vida do humorista. Ele se formou em Direito na Universidade Federal do Ceará e chegou a ser oficial do Exército Brasileiro. No entanto, aos 24 anos, se inscreveu em um concurso na TV Ceará, visando trabalhar como realizador, que é uma espécie de diretor, redator e produtor de programas. Ele venceu o concurso e, em pouco tempo, demonstrou seu talento e trabalhou como ator. Inclusive, seu primeiro programa de televisão foi Vídeo Alegre. Já em 1964, Renato decidiu tentar a sorte no Rio de Janeiro para estudar sobre direção de programas e conseguiu ser contratado pela TV Tupi de São Paulo para trabalhar no humorístico A-E-I-O Urca. Em 1966, ele se mudou para a TV Excelsior devido à possibilidade de criar um programa humorístico próprio. E assim, teve início, então, Os Adoráveis Trapalhões. Na ocasião, ele contracenava com Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marino e Yvonne Cury. Renato participou de diversos outros programas de humor até 1973, quando finalmente conseguiu estrear e emplacar Os Trapalhões, mas dessa vez na TV Tupi e ao lado dos seus parceiros Dedé Santana, Zacarias e Mussum. Pedido a fazer, faça-o agora! Faça! Meia volta, vou ver! Com isso, o que se seguiu foi o mais absoluto sucesso.
Em 1977, o programa foi transferido para a Globo. Assim, diversos filmes começam a ser feitos e Os Trapalhões se tornam uma febre tanto que são lembrados até hoje. Ou seja, mesmo com outros trabalhos artísticos no currículo que lhe deram projeção e experiência, nenhum teve a mesma relevância. O produtor Rafael Spaca tentou emplacar o lançamento de um documentário chamado Trapalhadas Sem Fim, cuja ideia era ser mais agridoce, falando sobre os bastidores e os desentendimentos dos astros da série, porém, sem a intenção de manchar a imagem de alguém, especialmente a de Renato Aragão. O material continha diversos depoimentos, que foram dados nas várias entrevistas feitas. Em diversos relatos, as pessoas discorreriam sobre a genialidade de Renato Aragão e sobre ele ser a principal mente por trás do sucesso do programa. Mas a produção também serviu para, de certa forma, esclarecer a suposta conduta de Renato, que muitas vezes era tida como nada admirável em relação aos colegas de bastidores, inclusive há detalhes sobre a separação que ocorreu em 1983. O material aborda a arrogância do humorista e outras rusgas que poderiam ter causado um mal-estar na época das gravações, até o momento da reconciliação e o fim do programa, motivado pelas mortes de Zacarias e Mussum. Ele é uma pessoa difícil, o Renato, entendeu? Sim. Ele é uma pessoa muito difícil. Há relatos contando que, independentemente da produção e direção, o programa supostamente pertenceria a Renato, que tudo passava por ele. Os roteiros, falas e até mesmo as melhores piadas ficavam para ele, sendo ele, inclusive, o único dos 4 a participar ativamente das reuniões de roteiro da série. O documentário acabou não sendo lançado, especialmente por ameaças a processos judiciais por parte da assessoria do próprio Renato. Assim, por essas obstruções, a produção acabou não vindo a público. No entanto, uma matéria da revista Veja, publicada em 2019, falou sobre o assunto, trazendo à tona um pouco do que seria exibido. Segundo a revista, Victor Lustosa, diretor assistente dos filmes dos Trapalhões, garantiu no documentário que, ao dispensar Dedé, Mussum e Zacarias, Renato afirmou: "Não preciso deles. Posso fazer a mesma coisa tendo um cachorro, um macaco e um veado." Algo nunca de fato confirmado. Do outro lado, em 2017, Renato Aragão lançou sua biografia, Renato Aragão, do Ceará para o coração do Brasil. Nela, o artista mostrou o outro ponto de vista da sua relação com os companheiros, especialmente o sentimento de saudade em relação a Zacarias e a Mussum. Assim, falou sobre a partida deles e as dificuldades de continuar com o programa. A verdade é que, apesar das brigas e reconciliações, a vida continuou. Os dois se separaram e seguiram caminhos diferentes, até se reencontrarem no programa A Turma do Didi, que durou de 1998 a 2010, na programação de domingo na Globo. Você é o cara. Se eu quiser, eu não sou, eu sou a cara. Sabe por quê? Eu gosto de conversar com as pessoas olho no olho. Dedé não esteve durante todos esses anos na programação, mas foi uma peça importante e participou por um bom tempo. Mesmo com as desavenças e mágoas passadas, eles permaneceram juntos, com Dedé chegando a declarar que Renato não seria seu amigo, mas sim seu irmão. Dedé Santana, inclusive, passou por problemas financeiros, especialmente em 2016. Assim, contou com a ajuda de Renato para atravessar a má fase. Renato Aragão, eu já precisei dele para pedir dinheiro. Ele já te emprestou dinheiro? Na hora. Emprestou não, ele deu. Desde então, todo e qualquer comentário, tanto negativo ou crítica, não foi mais visto. Sempre o contrário. Dedé elogiando seu parceiro e até reconhecendo que, dentre os 4 trapalhões, Renato tinha sido o único a ter a expertise para os negócios, se tornando o único e verdadeiro milionário entre eles. Já em 2017, o ciclo de Renato com os Trapalhões se encerrou com o remake numa série, que mais tarde foi cancelada, pois não foi bem aceita pelo público. Agora, voltando um pouco no tempo,
No momento em que ele comemorou seus 50 anos de carreira, uma entrevista foi feita com Patrícia Poeta, na Globo. Lá, a jornalista perguntou sobre o momento em que Renato perdeu Zacarias e Mussum, nos anos 90, sobre como ele se sentiu. Renato demonstrou sua introspecção na hora de expor seus sentimentos e, em certo momento, até se perde em meio às perguntas, mas alega que foi um momento muito difícil, que sentia uma profunda tristeza, mas não quis deixar aquilo transparecer para o público. Olha, foi muito violento para mim perder um companheiro que achava que era eterno. Quando ele se foi, eu não acreditei. Acabou o quarteto, acabou a história, eu não posso mais continuar. Quando desatento, pediu desculpas a Patrícia e disse não ter prestado atenção em um de suas perguntas, alegando estar perdido, pensando naqueles tristes momentos. Ele destacou também, com um pouco mais de detalhes, como recebeu a notícia da morte de Mussum e a sua reação de não acreditar, pois foi pego de surpresa ao descobrir. A vida de Renato tomaria rumos mais reservados com o passar do tempo, como a suposta reclusão do humorista. Com o avanço da idade e com a saída da Globo, em 2020, emissora onde ele trabalhou por quase 45 anos, para alguns, é natural que suas aparições na mídia diminuam. Por outro lado, ele acabou investido em projetos envolvendo seus perfis nas redes sociais, especialmente ao lado de sua filha caçula, Lívia Aragão. Além disso, Renato sofreu um pequeno AVC em 2022. Assim, se manteve discreto sobre sua recuperação, algo que parece ser da sua natureza. Devido a isso, sua esposa, Lilian Taranto, precisou desmentir os boatos maldosos de que ele estaria com mal de Alzheimer. Já em janeiro de 2025, Renato comemorou 90 anos com uma missa no Cristo Redentor e ainda hoje faz participações pontuais em programas, como no Teleton, Renato Aragão, o nosso eterno trapalhão, o Didi, e no programa Altas Horas, o que contraria a ideia de uma reclusão completa após o fim do contrato com a Globo. Mas, sim, suas aparições já não são tão constantes, tendo em vista os motivos já citados. Ainda recentemente, em janeiro de 2025, quando entrevistado no podcast Baixada em Foco, Dedé Santana, companheiro de Didi em várias produções, falou sobre o amigo e declarou que, anos atrás, os dois fizeram uma espécie de pacto para não se separarem, ou seja, se um fosse chamado para algo, não deveria aceitar caso o outro também não fosse. Porque nós fizemos um pacto de ser uma dupla e não desmontar a dupla. Se eu for chamado para uma televisão, eu te levo. Se você for chamado para uma televisão, eu te levo. Se você for fazer isso, eu te levo. Então vamos fazer um pacto? Fizemos um pacto. Dedé revelou que eles selaram esse suposto pacto, mas não especificou em que momento, apenas declarou que havia um acordo para o não rompimento da dupla. Ainda recentemente, na edição de 2024 do Teleton, Renato fez uma participação especial no programa beneficente do SBT. De certa forma, foi uma surpresa para muitos que se acostumaram a ver o humorista apresentando o Criança Esperança na Globo. Assim, essa participação acabou rendendo uma entrevista de 20 minutos com César Filho, no quadro Boa Noite, Brasil, no canal do YouTube do apresentador. Eles conversaram sobre passado, presente e futuro. Renato foi perguntado sobre sua trajetória e sobre como conheceu os 3 amigos da famosa trupe. Com seu jeito tímido e introspectivo, ele respondeu às perguntas. Sua timidez, inclusive, foi algo destacado pelo próprio César no início da entrevista, algo já comentado por outras pessoas que trabalhavam com o humorista, incluído Dedé Santana. É muito engraçado isso, te sentir um pouco tímido, uma pessoa que faz a gente sorrir tanto, que chega no palco, chega em cena e se entrega dessa maneira. Eu fico até sem jeito de ler, sem saber ler. Muitos falam que Renato tem seu jeito brincalhão, conta piadas e faz pegadinhas com os colegas nos bastidores. Mas, apesar disso, ele é um homem tímido à sua maneira. Por vezes, está mais reservado e exibe dificuldade em demonstrar sentimentos, especialmente quando o assunto é o passado glorioso com os Trapalhões. A entrevista em questão deixou isso muito claro.
Apesar da simpatia e do bom humor, há assuntos aos quais ele não dá muita abertura para explorar e prefere passar por cima, principalmente quando estão relacionados à antiga emissora e à saída da casa. Sobre seu presente, ele afirmou não estar parado, que sua agenda está sempre cheia. Assim, há planos para o futuro e novas produções o envolvendo ainda serão lançadas. Há 35 anos, Renato Aragão é casado com Lilian Taranto. Juntos, são pais de Livian Aragão, que também é atriz. Lilian exerce o papel de empresária e assessora de Renato, e apesar da diferença de mais de 30 anos em idade, os dois formaram uma parceria de longa data, e Lilian já era uma fã de Renato, tendo assumido que, desde muito cedo, era apaixonada por ele. Desde os 6 anos, sempre fui apaixonada pelo Renato e tentei a vida inteira encontrar com ele. Foram 17 anos emanando esse pensamento. Renato sempre frisa o quão boa Lilian é para ele e que ela é um verdadeiro anjo da guarda que Deus enviou. Assim, fica muito claro o papel protetor que a esposa representa na vida do marido. Renato também demonstra ter um afeto muito grande por sua filha caçula, tendo-a lançado no mundo artístico até muito jovem, com ela, inclusive, tendo participado das produções do pai e, posteriormente, de novelas globais, mas não ascendeu tanto na TV. Em entrevista recente, Livian contou que pretende retomar sua carreira de atriz, pois já está há alguns anos sem atuar, mas tanto ela quanto o pai não consideram parar de vez e têm planos juntos para novos projetos. Assim disse ele quando perguntado recentemente. Mesmo que ele já tenha 90 anos, Livian disse que aposentar seu pai é algo impensável e que isso nunca vai acontecer. Logo é possível aguardar novos projetos envolvendo os dois. O que mais te surpreendeu nos bastidores? Qual trapalhão você mais gostava? Já comente, se inscreva e deixe o seu like.